Olá, no Papo da Engenharia, algo diferente. A gente vai trazer aqui uma retrospectiva, né? O que a gente fez durante esses 15 meses, né? Não sei, Marcão, Um ano e 15 meio, meses, mais um ou ano e menos. meio, mais ou menos, vai chegar aí até dezembro, aí, próximo de 90 podcast, né? Com pessoas sensacionais que passaram por aqui, pessoas que vieram do interior, pessoas que foram brilhantes nas suas carreiras. Então a gente vai traçar aqui, mas para isso continuar, para 2026, a gente precisa do seu like, a gente precisa que vocês compartilhem. Para quê? Para que a gente possa trazer mais pessoas, fortalecer mais o nosso papo da engenharia e que a maioria está gostando devido à sua história, os depoimentos das pessoas que estão aqui. Então, Marcão, é mais o traçar, né? Traçar o que a gente vai fazer em 2026. Eu. Mas antes disso, Isso, só quero isso. falar Isso que eu ia te falar. rapidamente sobre os nossos apoiadores que ficaram abraçados com a gente, né? Durante todo esse período, que é o Papo de Engenharia. Foi uma ideia nossa, né? Para fortalecer a nossa engenharia. O, a Abraipe é uma associação brasileira de inspeção de gases, né, tanto residencial como comercial. O IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias. Ele tem cursos de pós-graduação, enfim, o que você quiser. A Contec Engenharia, ela trabalha com perícias na área de elevadores. E a BMEC é uma associação, né, de engenheiros mecânicos industriais, seção Rio de Janeiro, em que nós somos diretores e que a gente está precisando fortalecer quem for da área da engenharia mecânica, produção naval, aqueles que tiverem interessado, é só entrar em contato que não paga nada. Marcão, dito isso, É o que eu. Ô, Luiz, nós ficamos um ano e meio praticamente, tivemos quase 100. Vai chegar quase 100, né? Tá uma 90, lista só. 90. 90 podcast. E quando a gente começou esse podcast, eu queria primeiro homenagear aqui o Jorge Omar, que comprou a ideia da gente de ajudar, está ajudando, já se comprometeu a ajudar o ano que vem. O Paulo Dias, que também já se comprometeu a ajudar o ano que vem, queria agradecer ao Paulo Dias. O Barata, porque é da empresa Contec Engenharia, é uma empresa que também ajudou muito e está ajudando muito, e que a gente quer tocar isso ano que vem, então a gente continua com os mesmos parceiros. Quem quiser ser parceiro da gente, é só procurar, ou então me procurar ou procurar você que vai ser parceiro. Eu queria fazer um retrospecto, assim, mais ou menos, de dizer assim, tivemos grandes palestras. Eu fiz até uma listagem. A gente começou com o Miguel, lembra? A gente começou com o Miguel, o Sidney Menezes, a Maria Isabel Totti. Quer dizer, a gente tinha uma ideia, quando a gente começou, você pode comentar isso, de que a gente ia fazer com as associações de profissionais, não é isso? A gente teve um êxito legal. Quem quiser saber o que o Miguel pensa há um ano e meio atrás, o que Sidney Menezes pensa há um ano atrás, as associações todas pensam, pode avaliar pelo podcast agora, o que eles fizeram, o que Sidney e Maria Isabel Tosti nem é mais a presidente da SERJ, agora é a Marguerite, que fez uma palestra muito boa. Tivemos o Fernando Lima, lembra? O Fernando Lima fez uma palestra maravilhosa, ele até inventou um slogan pra gente, que era Engenharia Futebol Clube, lembra? Tivemos o Daniel lá de Friburgo, tem várias pessoas do interior e que fizeram Daniel e tivemos depois o Alan Soares, que hoje não é mais presidente da BEM, que agora é o Cláudio Dutra, e fomos trabalhando com essa questão de convidar pessoas. Eu queria destacar alguns aqui, como o Jorge Omar, que esteve aqui falando sobre auto-vistoria predial, o Gilberto Palmar, do CRT, a gente trouxe técnicos aqui, arquitetos e tal, para poder prestigiar esse trabalho. Você e eu, a gente pensou num papo de engenharia, mas depois a gente verificou que não é papo de engenharia, filosoficamente, engenharia porque sou eu e você engenheiro, mas é um papo de
área tecnológica. Entrou várias pessoas aqui numa discussão. Tivemos o caso Roberto Muniz, que não é nem engenheiro, mas deu um depoimento numa época que a gente estava falando do Rubens Paiva. Mas ele estudou engenharia. Estudou engenharia, quase se formou, né? Tivemos Denilson Guedes, lá de Três Rios. Jorge Matos, de Resende. Tivemos qual foi o outro? Tivemos o Mário, lá de Cordeiro, que veio aqui. Aqui tem todos que passaram aqui. Todos que passaram aqui. Você está me dando uma ideia de, no final do vídeo, agradecer e botar os nomes. Escrever os nomes. Escreveu o nome de todos aqui. Tivemos aqui o Ismael e a Viviane lá, que fizeram uma palestra magnífica, Nova Iguaçu. Tivemos Teneuza, de Caxias, né? Henrique, tivemos aqui o Evânio, da Mútua, lá, Mútua Brasil. É o vice-presidente. Sérgio Nisquier, uma das figuras mais brilhantes que tem na engenharia carioca e fluminense, acho que no Brasil. Tivemos Jamerson, da Mútua. Tivemos aqui o Leonardo Nogueira, lembra, Leonardo, falando sobre aproveitamento de água da chuva, que é uma coisa que ele defende há muitos anos. Tivemos aqui a Cristina Hayasaka, lá de Itaguaí. O que mais aqui, campeão? Para a gente poder... Aqui, a Gabriela Rosa, lembra da Gabriela Rosa? Sim. Falando sobre carro elétrico. Tivemos o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado, Eliomar Coelho, ex-deputado, o Licínio, que é presidente da FANRIO. O Reinaldo Barros esteve aqui, Reinaldo dando grandes ideias. Veio de Brasília. Veio de Brasília, especialmente. Tivemos aqui o Marco Túlio, vice-presidente presidente do Confea. Ex-presidente do Confea. Esteve aqui fazendo uma palestra incrível. Tivemos a Glória Gans é da Naturge, lembra? Naturge. Que ela veio falar sobre a autovistoria, inspeção de gás, né? Tivemos aqui o Gustavo, tivemos professores aqui, vários professores. Gustavo Signorelli, se não me engano, da PUC. Não, o Gustavo, ele é perito judicial. Não foi o Gustavo, não. Eu errei. Foi o Guerra Pericê, lá da Souza Marques. Tivemos a professora Heloísa Helena, da Unirio. Tivemos o professor Carlos Canejo, da UVA. Né? Tivemos dois ex-conselheiros conselheiros federal, o Bittencourt e a Carmen. E a Carmen. Tivemos depois, mais na frente, o Vicente Loureiro. O Vicente Loureiro faz um apanhado aqui bom. O Vicente Loureiro é o cara que conhece a região metropolitana. E tivemos grandes pessoas. Professores da PUC, do Cefet, do professor Zé Rodrigues, Fundão. Do professor José Rodrigues, que veio aqui a Isabela, lá de Areal, que faz uma palestra, que faz aqui um depoimento magnífico aqui. Eu acho que a gente cumpriu uma tarefa de a gente estabelecer a engenharia, a pessoa, a história da pessoa, que foi significante. A gente só veio descobrir isso depois, que a história da pessoa é significativa. E a história da engenharia, que a gente, em 90 capítulos, se é que eu posso falar isso... César Druck, pô, o engenheiro César Druck, que é um dos engenheiros que foi homenageado na última semana da SOEA, tem mais. Eric Galante, fez uma palestra magnífica. Eu quero destacar aqui que são pessoas brilhantes, né? Pessoas que contribuíram muito para a engenharia, ou direta ou indiretamente. A gente não sabia, esse é um mérito seu, de fazer os convites, porque você está aposentado e fica mais fácil. E aí você escolheu as pessoas e as pessoas se prontificaram, vieram de lugares distantes, né? Contar a sua história, em que a gente começou sem pretensão nenhuma. A gente só queria fortalecer a engenharia. E aí... no caminhar, descobrimos a história de como ela foi engenheira, o engenheiro, como ela veio trabalhar no local XYZ, como ela contribuiu para a engenharia. Tudo isso para quê, Marcão? Para incentivar aquele garoto que a gente luta tanto, para que ele entre na engenharia, para que ele se identifique com a engenharia ou arquitetura, ou ser técnico. Eu acho que a gente aqui não está pensando só num lado só, a gente está pensando num progresso que é o Brasil. Tanto que você falou que o professor Escarvazzi, né? Escavada. Que aí você tanto fala nele, né? De crescimento
de trabalho, crescimento do Brasil, e a gente hoje está com falta de profissionais na área. Então, essa contribuição não é só para a gente, é para registrar a história e trabalhar mais essa garotada que está vindo aí, que vai ocupar o nosso espaço. Eu acho que é assim, porque tem algumas. Pra gente, já que eu citei nomes, e aí. Tem que falar todos. Aí tem que falar todo. Aí, aqui, ó, a Michele da PFES, Ivan Pereira da Meteorologia, teve aqui fazer uma palestra, a Michele também. Pupi, Luiz Edmundo. Luiz Edmundo, meu professor, meu ídolo. O Bernardo Cardoso, lembra do EA, que veio falar aqui, um dos primeiros, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Tem o Cláudio Amaral. Brilhante. O Cláudio Amaral, brilhante. Eu estava vendo agora a questão lá de Petrópolis e estava lembrando do Cláudio Amaral. O Cláudio Amaral eu estava mirando. O Cláudio Amaral fez um comentário aqui sobre a questão de Petrópolis e o Altamirano reforçou, ratificou. E a hora que o Altamirano, o Cláudio trabalha lá num conselho, e o Altamirano foi subsecretário de Meio Ambiente lá de Petrópolis. Os dois argumentos que precisa-se fazer um estudo profundo sobre a cidade de Petrópolis. Como é que se vai administrar uma cidade que tem problemas cada vez que o verão chega. E ontem eu estava conversando com o pessoal da CR, Petrópolis está a 900 metros de altura, cara. Está longe do mar pra caramba. Então não tem maré que prejudica. Petrópolis é um problema, precisa ser debruçado. A engenharia carioca, a engenharia fluminense, a engenharia brasileira precisa se debruçar sobre Petrópolis. Petrópolis sofre sistematicamente de enchentes e está a 900 metros do nível do mar. Então é necessário que aquela urbanização da cidade de Petrópolis seja refeita, é necessário que seja observada. Cláudio Amaral não chega a ser uma denúncia, mas faz um comentário forte, e o Altamirano fortalece quem pode assistir. Uma outra coisa, Luiz, aqui... E toda vez que tem problema lá em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, eu lembro dos dois. Eu também. É impressionante isso. É impressionante. Isso também veio na minha cabeça. Quando eu estou na televisão, passou a televisão. Porra, mas o Cláudio Amaral... Já falou. O Altamirano me falou sobre isso. Então, também a questão urbana. Vamos ver aqui, Renato Espírito Santo. Renato faz um depoimento aqui, Luiz, que eu gostaria de ressaltar. Renato, uma das figuras brilhantes que tem, foi presidente da SEDAI, foi diretor de exploração da Baía de Guanabara 2 vezes. E Renato, eu acho que tem o compromisso por que a Baía de Guanabara não foi despoluída. Então, o Renato, ele afirma que não foi despoluída, e ele afirma que a SEDAI não teve, SEDAI e os governos foi sucedendo, não teve interesse em fazer essa discussão. O Renato continua a discussão, tem um podcast da ABS RJ. Em que a gente participou. Participou, e eu recomendo que ouça o podcast do Renato Espírito Santo, que é maravilhoso. Aqui tem o Carlos Saboia, que pai da Marisa Monte, que teve também engenheiro. Teve aqui também o Marcelo Fernandes, acho que o Edson Gaspar, da escola de samba. Lembra que falou sobre a escola de samba? Isso foi muito legal, muito bom. Legal, muito bom. Engenheiro na escola de samba. Marcelo de Campos, né? O Marcelo de Campos. Marcelo Fernandes. Tivemos mais aqui quem? Osíris Barbosa, que fez o depoimento. Técnico. E agora, o Osíris Barbosa, eu não estou surpreso, o Osíris me conversou, o Osíris está se aliando ao Gilberto Palmares para poder fazer uma chapa para a próxima eleição do CRT o ano que vem. Um abraço ao Osíris. Que era a nossa luta, que né? era a nossa luta. Essa união. O Osíris entendeu. E quem mais aqui nós temos? O Leonel Rocha, engenheiro agrônomo, né? O Felipe Brasil teve aqui, me ensinou como é que a agricultura do Rio de Janeiro. Felipe, outro dia eu estava vendo até um programa na televisão que o Felipe participa. Felipe é brilhante. Bom, Felipe. Quem mais aqui nós temos, ó? É o Zé Manuel de São Paulo, que você até falou nele, né? Zé Manuel é um batalhador, né? Fica uma discussão terrível sobre essas coisas. A Cristina já falei. Gabriela, já falei. Roger. Já falei. Tivemos aqui o Raimundo de Oliveira. Raimundo. A representação maior da engenharia do Rio de Janeiro.
Alfredo Salomão, Antero e Adriana estiveram aqui, Antero do Paraíba e Ibape. Adriana. Quem mais? Ana Paula Mazieiro. Ana Paula Mazieiro. Ana Paula Guimarães. Tem mais aqui. Então, essas pessoas, a professora Gisele Dornetti, uma das primeiras, Gisele. lá da Universidade de Nova Iguaçu, Nova lembra? Iguaçu. Nova Iguaçu. Um abraço, professor Gisele. E aí, a gente fez uma série de entrevistas que nos remete ao seguinte, Luiz. A responsabilidade de, para o ano que vem, em 2026, a gente ser melhor do que a gente foi em 2025. Eu até você sabe que eu fico em casa, eu fico pensando. Então, aqui já tem algumas pessoas que estão relacionadas para o ano que vem, em algum momento, entrar. E o presidente da EFER, Tonhon, indicou, Marcelo, não tem o sobrenome dele. O Marcelo é uma pessoa muito, muito bacana, ele luta muito pela ferrovia. Então ele vai ter grande história, né? Ele tem muita história. Isso. Tem aqui o Márcio Parleme. Márcio Parleme vai contar. Márcio conhece o Márcio Parleme? Contar uma história sobre a Rocinha, sobre o planejamento urbano da Rocinha, do que diz respeito a saneamento básico. Tem o Esteves. Esteves é um engenheiro que eu conheci quando era garoto, falando sobre emissário. Como a gente estava falando sobre a ponte em Niterói, que ninguém conhece, possivelmente boa parte da população do Rio de Janeiro não sabe que tem um emissário em Ipanema que trata de esgoto. Né? Tem o Mané Barreto. Mané Barreto, assim, ô Luiz, para você ter uma ideia, eu tive agora num seminário, num congresso sobre engenharia de Minas, e eu fiquei impressionado, porque eu conheço 5 ou 6 minérios importantes. Eu conheço pedra, areia, argila, calcário por causa do cimento, urânio por causa da energia nuclear e tem mais um, e água, são os minérios que eu conhecia. Ele vai trazer. Não, rapaz. Ele vai trazer mais. Lá no Congresso, os caras falam de lítio, nióbio, cobalto. Eu sabia que existia, está na tabela periódica, mas de alguma maneira ou de outra, eles relacionam esse tipo de minério com a economia. Porque, na verdade, o minério é assim, o minério é tido como o commodity, que é coisa sem valor agregado. Então não tem, é uma coisa que parece que não tem uma discussão intelectual em cima do minério. Mas o Mané Barreto é da Bahia. Eu vou tentar trazer ele. Talvez isso. Foi presidente do CPRM. É por isso que a gente pode estar com uma crescente aqui de carro elétrico, porque lá fora eles já estão enxergando isso, que o Brasil é autossuficiente. Aqui, para dar uma terminada aqui, tem o Bira da Bahia, que é o presidente do... Bira, conhece o Bira? Bira. Tem um cara, Luiz, que eu vou até arrumar no Rio de Janeiro, talvez um cara para cálculo estrutural. Esse cara faz cálculo estrutural, é da Soma de São Paulo, faz cálculo estrutural de concreto, parede de concreto. E eu aprendi até que parede que a gente confinou, na época, até o Manuel Lapa, mas ele não pôde. Mas esse é de cálculo de concreto, que faz prédio até 26 andares, mais de 26. Augusto Sérgio, que é de meio ambiente. Tem o Manel Santos lá tem o Luiz Carneiro. Luiz Carneiro você conhece. Luiz Carneiro é metrô. Luiz Carneiro tem uma história de metrô muito boa. Eu conversei com ele, tem uma história de metrô. E eu descobri que o Carneiro toca muito bem violão e viola. Né? Então, quem sabe ele não toca aqui no podcast. Tem o Ícaro Moreno, tocou quase as obras todas do Rio de Janeiro ultimamente. Tem o Wanderson, que é da Rio Águas. Né? Tem uma palestra muito boa sobre aqueles piscinões que tem na Praça da Bandeira e outros lugares. O Wagner Vink. E é bom porque isso pode até fazer uma correlação com Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, com os piscinões. Pode ser, é uma boa ideia. Tem o Alexandre Ferrelli, sabe quem é o Alexandre Ferrelli? É da engenharia engenheiro. Lembro. Eu liguei para ele diz que vem, né? Que ele tem uma história de engenharia clínica. Eu vou tentar chamar também o Fábio Bittencourt, que ele é especialista na área de hospitais. A Margarita teve aqui, depois que você vai ver, você não pôde participar, você estava. A Margarita teve aqui, deu um show sobre obras. Como é que se faz hospitais? É a praia dela. Hã? É a praia dela. A praia dela, mas como é que se faz hospitais e se faz equipamentos hospitalares, desde clínica da família até hospitais. E o Rafael é
aquela defesa de que a gente tem que ter profissionais dentro da área de vereadores, Sim. deputados e deputados federais, tem já falei com ele, o Rafael é um arquiteto de Casimiro de Abreu. Bom. O arquiteto Casimiro de Abreu, que é vereador. Bom, e o Danilo de Macaé, você conhece o Danilo de Macaé, que é presidente da associação? Tá. Temos ainda Fernando Sarian, que vai falar também sobre inteligência artificial, engenharia. Nossa. Mas vai falar hoje, né? Hoje. E aí a gente está fechando isso hoje. Né? Não, eu tô com essas ideias. Então, a gente vai poder, porque se vamos começar em março, já deve ter alguém para convidar. Passar o carnaval. Carnaval. Então, é isso. Então, queremos agradecer as pessoas que deram o like e que inscreveram no canal, apesar que a gente não... Nossa ideia fixa não é em likes e inscrição. A gente nunca pediu. Nunca pediu, porque a gente não tinha interesse. Mas depois a gente descobriu... Não, interesse a gente tem, mas a questão toda é que a gente não tem essa preocupação, porque nós deixamos as pessoas muito à vontade. Se querem se inscrever ou não, se querem curtir ou não, porque é uma história da engenharia que a gente está contando. Mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente não sabia e que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando a gente começa a contar história, essas histórias, de alguma maneira, vão voando. Você sabe que a internet é uma coisa que voa. Em determinado momento, a gente tem uma responsabilidade de continuar contando. Né? E lembrar também que talvez venha para o ano que vem o presidente do Confé, o Vinícius, e o presidente da e Multa. o presidente da Multa, o Joel. Que a gente sempre quis trazer os dois porque aqui. Eles estão em Brasília e tem uma dificuldade até de chegar aqui até o Rio de Janeiro. E adiantando para esse papo aqui, já que, pessoal, a gente está com vontade de fazer algumas estruturações no podcast. Sim. E trazer a Ana Paula Macedo e a Ana Paula Guimarães para poder a gente trazer mulher para dar uma mudada. Fica uma semana sim, uma semana não. Eu acho que isso é sadio. Fortalece. E a gente brigou muito, briga ainda pelas entidades para poder renovar, oxigenar e por que não aqui também a gente fortalecer, trazer pessoas com ideias diferentes. Eu acho isso importante. Valeu, Barato. Obrigado por esse ano e meio que a gente trabalhou em cima desse podcast. Começamos pensando numa coisa e acabamos terminando pensando na outra. E eu queria te agradecer, porque você foi um colega que trabalhou comigo esses anos todos, prestou grandes trabalhos, grandes serviços, e voltamos a gravar 26. Em 26. Um abraço. Tá bom, valeu. obrigado. Nada, tchau.